Olá, nós somos a equipe do Brenner, do Matheus e do Gabriel, e a gente quer falar um pouquinho sobre manufatura aditiva, principalmente sobre a impressão 3D. A primeira pergunta que a gente tem que tentar responder quando a gente fala de impressão 3D são quais são os principais usos e aonde que a gente deve utilizar essa tecnologia. Bom, a impressão 3D é uma tecnologia muito voltada para prototipagem rápida e validação de conceitos. Se explico. Uma vez um desenvolvedor de uma peça está trabalhando nas etapas finais, os modelos matemáticos estão prontos, e ele só quer validar esse modelo. Uma das maneiras que ele pode fazer para ter essa validação é através da impressão 3D. Ele pode imprimir a sua peça e validar no contexto final de uso. A impressão 3D também ela pode ser muito utilizada para protótipos ergonômicos, protótipos funcionais. Você Claro, se por um lado você abre mão um pouco de qualidade de peça, de resistência de peça, você consegue muito rapidamente, num custo muito baixo, validar a sua ideia através da impressão 3D. Bom, dentro do mundo da arquitetura, a impressão 3D vem sendo utilizada na produção de maquetes, aumentando de maneira exponencial a fidelidade e a velocidade de produção dessas maquetes. Para a medicina e odontologia, a impressão 3D vem sendo utilizada para a produção de próteses personalizadas para cada pessoa. Ela também pode ser utilizada para a produção de ferramentas e gabaritos para utilização na indústria, e existe sempre a possibilidade de venda de projeto para impressão em uso doméstico. Como, por exemplo, a gente pode ver aqui, essa aqui é uma ideia. Então, existe a oportunidade de você ter um marketplace de projetos já desenvolvidos e simplesmente, ao contrário do que a gente tem hoje, que a gente compra o produto, a gente poderia comprar o projeto online e imprimir na nossa impressora doméstica em casa. Isso vem sendo utilizado de uns tempos para cá e existe uma demanda crescente dessa demanda. Bom, os principais modelos de impressoras 3D que existem são Binder Jetting, Direct Energy Deposition, Material Extrusion, Material Jetting, Powder Bed Fusion, Sheet Lamination e Wet Photopolymerization. Bom, e ela pode ser dividida, a impressão 3D, ela pode ser dividida em três grandes processos. Selective Laser Sintering, que é a sinterização através de laser, que temos o menor custo por peça, uma alta produtividade e as propriedades mecânicas próximas ao material injetado. A mais comum, que é a Fuse Deposition Modeling, que derrete e estuda o filamento termoplástico, tem o menor custo de entrada e a menor resolução e acurácia. E por último, a SLA, que é o laser cura uma resina fotopolimérica e a maior resolução e acurácia. Dessas três, o que a gente está mais habituado é a FDM, e é dela que a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Bom, uma impressora 3D, ela é basicamente dividida entre os motores, o hot end, o bico e a mesa de impressão. E como que funciona a operação de impressão? Motores de sucção puxam o filamento por mangueiras poliméricas até o cabeçote da peça. A movimentação é então realizada dentro de um eixo XY, transmitindo o material já fundido, fazendo camadas sobre camadas. E aí existe um terceiro motor que faz a movimentação no eixo Z, dando a impressão 3D propriamente dito. O bico de injeção é um dos principais parâmetros para diferenciar as qualidades. Normalmente, trabalhando de maneira análoga à furação, por exemplo, ou ao torneamento, um bico maior, ele representa maior deposição de material e então tempos de processo muito menores, mas em contrapartida, a qualidade final dos itens impressos 3D com bicos de maior bitola tende a ser menor, conforme a gente ilustra aqui na imagem.
Então, se por um lado nós temos aqui uma injeção num bico de 0,4, você vê as camadas não são imperceptíveis, mas elas são bem discretas. Aqui nessa mesma impressão do mesmo item, mesmo produto, com um bico de 1 milímetro, as camadas são muito mais pronunciadas. Então, dependendo da situação, você seleciona um ou outro bico conforme a qualidade necessária do produto. Bom, os principais materiais injetados são os plásticos, o PET e o ABS, sendo que a temperatura de impressão fica na casa entre dos 190 e 250 graus para todos eles. A temperatura da base aí sim varia desde 20 graus no plástico até 90 no ABS, sendo que o único desses materiais que precisa do ambiente controlado, ou seja, uma impressora fechada, é o ABS. De restante, tanto o PET quanto o PLA, ele não demanda que o ambiente seja controlado. Bom, o que faz a gente pular para a parte de custos. Bom, claro, os custos de uma impressora 3D depende basicamente do tamanho da base. O que isso quer dizer é que impressoras que produzem peças maiores são mais caras, impressoras com peças menores são mais baratas. Mas, independentemente de tudo isso, uma impressora para uso doméstico ou de peças médias ou pequenas custa aproximadamente R$ 2.000. O que isso quer dizer? Que os custos são muito baixos, principalmente a parte de investimento inicial. E o filamento também não é caro, comprado a menos do que R$ 100 o quilo. Normalmente isso é o preço do ABS, que é o material mais caro. O seu baixo custo e a disponibilidade de diversos projetos incentivam pessoas a comprarem essa tecnologia até no nível doméstico. Então, é uma ótima ferramenta para desenvolvimento de projetos e validação de protótipos. Os principais softwares utilizados para isso são softwares de modelagem 3D, como o SolidWorks ou o Inventor, aí que faz parte de qualquer desenvolvimento. Aí quando a gente fala de fatiamento, aí sim a gente tem softwares específicos, como o Simplify 3D e a impressora 3D usa o Creality Ender. Bom, o Simplify 3D, vamos focar nele um pouco, é um software de fatiamento para impressora 3D, ou seja, ele pega um modelo e converte nas camadas. O arquivo gerado será um formato .g-code que armazena todos os comandos para executar a impressão. Depois de aberto o modelo 3D no software, se define os parâmetros como altura de camada, preenchimento interno e outros, e depois disso o software é responsável por fatiar o modelo, separando nas camadas com a altura pré-escolhida. Algumas observações sobre os parâmetros: quanto maior a temperatura de impressão, maior a fluidez de material. Quanto maior a fluidez, maior a velocidade de impressão. Bom, aí é, de maneira ao contrário, a gente tem quanto maior a altura de camada, menor a velocidade da impressão. Quanto maior a qualidade, menor a altura de camada e, consequentemente, maior a velocidade de impressão. E quanto maior a qualidade, e aí sim, claro, menor a velocidade de impressão. Então, esses são alguns parâmetros que a gente tem que ter na cabeça quando seleciona esses parâmetros de impressão da peça. Claro, não existe uma solução que vai resolver para todos os casos, então, se você precisa de maior qualidade final da peça, você vai definir você tende a trabalhar com alturas de camada menor, mas, consequentemente, isso vai impactar na velocidade. Então, para cada uso final, você tem que desenvolver seus parâmetros conformidade. A impressão 3D, ela ainda permite a impressão de várias peças num único processo. As vantagens é que a gente tem uma maior produtividade na bandeja, e os problemas com isso é uma necessidade de acabamento. Então, no final, será necessário a quebra, porque a máquina vai imprimir todos esses de uma vez, e no final você tem que tipo, ter uma etapa de pós-produção e acabamento.
E existe a possibilidade de que, caso uma das peças se solte na bandeja, você perder todo o óleo. Mas, em compensação, você consegue uma quantidade de peças na bandeja, assim, ganha produtividade. E aí, impressão sequencial, a gente tem maior qualidade da peça, menor a quantidade do string e melhor aproveitamento em caso de falha. O problema é que você consegue usar menos peças na bandeja e sempre risco de colisão. Bom, isso quer dizer então que a impressão 3D ela funciona para tudo e ela é uma tecnologia perfeita? Claro que não. Ah, infelizmente, ou como parte do processo, as peças de impressão 3D elas não aguentam altas tensões pelo material e pela forma como que ela é produzida, e essas peças tendem a não ser muito duráveis. Então, quando a gente pensa nessas peças produzidas, dois pontos que são muito importantes que devem ser muito levados em consideração é, em primeiro lugar, esses itens, eles não devem ser itens de segurança, principalmente de segurança estrutural, e a durabilidade dessas peças tendem a não ser tão grande. Então, dependendo do uso que você vai fazer, ela funciona perfeitamente bem. Ela funciona muito legal como um protótipo ou até como um produto final, mas de peças que não têm um grande impacto em caso de falha. Para esses casos, a impressão 3D é mais do que indicada. Agora, quando a gente fala de suporte estrutural, ela não é a melhor opção. Bom, com isso, finalizamos nossa apresentação. Muito obrigado.